Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Eu acho que essa semana vai sair duplo de novo, tá, pessoal? Um videozinho extra aqui. Vamos lá, e um vídeo interessante, legal. Vamos lá, gente. Hoje, para falar sobre uma animação, voltando depois de muito tempo, uma indicação ali, ou talvez uma colocação, vamos chamar assim, da Disney+, né? Disney Plus. E é do universo que tem um dos filmes que todo mundo sabe aqui no canal que é um dos que eu mais gosto, que eu mais assisti, que é o Predador, né? O Predador do Arnold Schwarzenegger, lá dos anos 80. Então é dessa série aqui, na verdade tem uma confusão ali, se é o sexto, se é o oitavo filme, ou enfim, o enredo baseado na questão de ter ele com o Aliens também e tal, esse crossover, essa coisa que eu acho legal, interessante também, mas que tá na média, né? Erraram e acertaram ali. Vamos lá. Nesse caso agora, Predador, assassino de assassinos, né? Então, tem algumas ressalvas aqui. A animação, gente, belíssima, tá? Com um traço de desenho ali, a técnica utilizada, belíssima. Isso aí não se fala. 1h30, né? Uma animação com 1h30, dá pra tirar um tempinho ali e investir? Dá. Então, sem mais delongas, Predador, assassino de assassinos, Disney Plus, roda a vinheta. Pessoal, retornando aqui, vamos lá. É o seguinte. Primeiro que não tem como falar dessa animação sem falar do diretor, né? Eu acabei pesquisando aqui a relação do roteirista, tem muito a ver com o que eu vou falar, mas como diretora daquele da Mão Pesada, pro bem ou pro mal, tem que começar por ele. Vamos dizer assim, os dois diretores, tem uma co-direção ali, né? Então, nesse caso, o diretor daquele filme Prey, já vou chegar nisso, tá, pessoal? Filme Prey, lá de 2022. Eu tô falando de quem, então? Do Dan Trachtenberg, não sei se eu tô pronunciando corretamente o sobrenome dele, tá, pessoal? E esse diretor, ele ficou com a franquia na mão por esse tempo, vamos chamar assim, né? Então ele tem esse filme e, nesse caso agora, a co-direção do Joshua Wasson. Também não sei se estou falando o nome corretamente, tá, pessoal? Produzido ali, entre outros, pela 20th Century Studios, né? E aí fica com uma colocação de 6º filme e 8º da franquia Predador. Não entendi muito bem essa contagem do pessoal não, mas enfim, é o que está colocado ali nos dados do filme. Bom, colocado assim, então, a ficha técnica aí, pelo menos parcial, não tem como falar dessa animação sem falar do filme Prey. Não tem. E aí já vai minha colocação aqui, pessoal. Gosto não se discute. Eu não gosto de Prey. Eu achei monótono, cansativo, esquisito. Eu dormi, né, tirei um cochilo, coisa da idade também, né, mas eu tive um cochilinho ali, segundos ali, que são aqueles segundos às vezes que você tem que até voltar, porque às vezes um segundo que se perde exatamente uma coisa ali específica. Mas no final, essa animação, ela padece da mesma coisa, mesma cabeça criativa, o cara não consegue sair daquela coisa. Primeiro que tanto no Prey quanto nessa animação agora, Assassino de Assassinos, tem algumas coisas ali que me fazem sair da hipnose. Vamos lá, vamos pegar o Predador, que é a base de tudo. Quando você vê ali o Schwarzenegger e a sua equipe, são cabras ali, que eu tenho 90 e poucos quilos, 1,71 m. O cara descer o peso do braço, eu desmaio. Não tem como. É cara forte, é maçudo, complicado. E o Predador ali, a gente já sabe hoje que tem vários tamanhos, vários estilos, aquela coisa toda, mas o Predador ali, ele vai lá, cara, primeiro, ele é maior que o ser humano, ponto. Não tem nenhum menor, ele é maior que o ser humano, pronto. E ele vai ali, depois que a coisa da tecnologia é descartada, ele vai ali pro braço. Gente, Schwarzenegger é forte pra um caramba. Né? Tava no auge da sua forma ali. Pô, ele toma um sapé caiaiara, ele toma umas porradas ali, só que é o seguinte, e ele é jogado de um lado pro outro, com uma árvore, alguma coisa toda, e ele tá ali sangrando, tá ali debilitado, tá ali quase indo pro papagão, né? E com alguns detalhes ali de inteligência, ele vai e arrebenta esse predador, que de uma forma muito sarcástica, vem ali, né? Não vai ficar nenhum de nós dois vivos. Então vamos lá. Qual que é a personalidade desse predador? Primeiro, você chega ali uma nave, deixa ali, e você percebe que ele caça os caçadores, ele caça o pessoal ali que tá armado, ele tem ali, depois no segundo a gente vê também que ele tem ali um certo código de honra, tal, não sei o quê, com, né, filhotes e tudo mais tal. Mas ele coloca ali uma situação ali de caça, a esse pessoal ali que dá um certo, vamos dizer assim, dá um certo combate, não dá combate nenhum, mas enfim. Ele vai ali fazendo aquela caça dele de uma forma muito meticulosa e de uma forma muito sarcástica mesmo, até chegar ali o que ele queria, que era dizimar todo mundo que tivesse ali com aquela característica guerreira, e de tempos em tempos você sabia que aquilo acontecia, né? De anos, de 100 anos tal, você sabia que aquilo acontecia. Bom, e ele aí vinha pro planeta para caçar. O caçador, né? O caçador mesmo humano, né? Ele pode ter
traços de crueldade, e não, você é um caçador simplesmente que vai lá, faz a sua caça, para o seu alimento e acabou, ok? É caçador da mesma forma. Bom, um que na verdade é mais predador, assim, sem... Bom, enfim, não vou cair nesse mérito agora, mas aí ele vai lá e faz isso e mostra, não, você não vai ficar vivo não, você, beleza, parabéns, né, mas tô. E aí, o que acontece a partir daí? Você tem uma explosão e ele é salvo. No 2, dá aquela consequência, que é a única coisa que eu acho que é mais forte no 2, que o 2 é um filme que eu gosto ali, mas tem umas monte de ressalvas, envelheceu mal pra caramba, mas o que acontece ali com o personagem da Dawn Glover? Acontece assim, um respeito para você ter feito uma vitória sobre um desses seres, né? Então os outros ali da nave vão lá e premiam você ali, ó, mostra até com a arma ali, com a cartucheira ali, mostra ali o seguinte, ó, nós tivemos aqui de tempos em tempos, há muitos e muitos anos, muitos, né, centenas de anos, então aqui, ó, para você, esse prêmio você venceu, vambora. Então ali, o caçador ele faz a parte dele, sarcástico ou não, tá? O Gary Busey ele tem uma parte ali sensacional, mas enfim, você tem toda uma pesquisa ali, uma trajetória, e você tem ali as características e a essência sendo respeitadas. Bom, eu dei uma olhadinha pra cá agora que o gato Zezinho deu uma pulada aqui. Ei, Zezinho. Zezinho também que é um predador, ele me trouxe um prêmio aqui, um pombo, nossa, pombo Dudu. No pombo Dudu ele não conseguiria caçar, né? Vamos lá, pessoal, voltando aqui, senão eu perco minhas ideias aqui. E aí, o que acontece? Você tem ali uma caracterização, beleza. Eu acho que próximo disso, aquele Aliens vs Predador eu acho sensacional, né? Aquele primeiro, muito bom. Pega a mescla do que a gente acha interessante dos dois e, pra mim, na minha opinião, tem gente que não concorda. Na minha opinião, é um filmão pra assistir várias vezes. Mas pra mim, o filme que vem depois de muito tempo, fala assim, ó, não, isso aí eu vou respeitar. É Predadores. Predadores, que tem inclusive a Alice Braga ali fazendo uma coisa bastante interessante. Ali, Predadores tem essa questão dessa alma, do propósito das coisas todas ali do Predador. O que acontece com o Prey? Prey, ele vem com a história que era para ser aquela coisa do prelúdio, né, prequel, aquela coisa assim, ó, vamos mostrar então o que aconteceu lá nas primeiras vindas e tal. E aí não fica legal, não bate, não fica legal, acho que fica tudo muito empobrecido. Não sei se eu assisti uma segunda vez para depois trazer, mas pessoal, aproveitando aqui, deixe seus comentários aí, fala se vocês concordam ou não, comigo, né, e aí vamos ver, vou respeitar todas as opiniões, mas realmente um filme que foi sonolento para mim, diferente do primeiro que se eu estiver dormindo eu acordo, né, eu já brinquei aqui, assisti mais de 500 vezes, é verdade, não é brincadeira. Então, assim, o que acontece com a animação? A animação, ela é dividida ali em partes, né, em eras, em localidades, inclusive. Tem uma parte ali viking, depois tem uma parte ali oriental, no Japão, depois tem uma parte norte-americana. Tudo lá das antigas, tá, pessoal? E para mim, o destaque é a parte japonesa. A parte japonesa, não é porque é um conterrâneo não, mas a parte japonesa, para mim, é a que me chamou mais atenção. Eu acho ela melhor construída, eu acho ela melhor desenhada e fica uma coisa ali de você torcendo pelo cidadão. A parte viking vem a questão que eu falo para vocês, né? A parte viking e a parte norte-americana ali. O que acontece, gente? Por que eu quis fazer o paralelo, né? Fazer aquele comentário só para fazer o paralelo. O Arnold Schwarzenegger é forte, a viking também é forte. O norte-americano já não é. Mas assim, as porradas que a viking toma, só se ela é realmente da equipe lá do Thor. Só se ela realmente é de Asgard. Porque se ela não for de Asgard, gente, uma porrada de uma maquinário ali, uma arma que ele tem ali, já ia pro espaço. Ela não vai com 1, 2, 3 pancadas, aguenta ficar embaixo da água mais que o Namor e o Aquaman juntos. Então, assim, aquilo vai dando... Sabe aquela história que nós falamos aqui no canal do Missão Impossível? Poxa, vai, mas não vai tanto, né? Pô, vai devagar com o André com Santa de Barro, pô, vai lá, submarino lá embaixo, né? O ser humano aguentar, você derruba mais um pouquinho, poxa... Deixa a gente ficar acreditando na magia, né, pô? Então, isso aí é uma coisa louca. Eu acho que a sacada que ela tem ali é como se o Predador não tivesse inteligência nenhuma, que no caso do Schwarzenegger tem muita. É como se o Predador fosse completamente inocente de algumas coisas, inclusive, não fosse um caçador que tá ali fazendo aquilo há muito tempo. É muito esquisito. Na parte do Japão lá, o feudal ali e tal, o Japão no tempo de samurais e tudo mais, de ninja, samurais e tal, você... não vê ninja, apesar que ninja é mais chinês, não, japonês, não sei, eu também já confundi. Mas enfim, você vê ali algumas coisas ali também que até as porradas vão ali, acontecem e tal. Mas vamos pegar de novo o filme que eu chamei aqui Predadores. Predadores tem lá um cara da Yakuza, e aí ele tem lá aquela espada samurai, aquela assim, lendária, né, milenar e tal. E aí agora que você vê o embate, você vê um cara magro, mais seco de músculo, bom pra caramba, dá porrada, dá guerrilha. E na hora que ele faz um embate, pá, pum, pum, né? Você vê aquela... É uma das melhores cenas que eu acho, inclusive, do Predador, gente. Na relva ali e tal. Aí você vê o seguinte, os dois feridos mortalmente. É incrível, você fala, caramba,
O bicho é forte, mas ele, pô, uma espada samurai manejada por um cara, pô, habilidoso pra caramba, que deu com precisão, com tudo. Os dois morrem. No caso ali do Japão também tem uma coisa ali que, poxa, a luta continua depois de um tempo que teoricamente não deveria. E aí, quando vem a parte norte-americana, gente, aí desculpe, não dá. É muito assim, falando de Missão Impossível, tem um negócio com um avião lá, gente, não faz sentido algum, não faz sentido. Você tá falando que é uma coisa que tá querendo acontecer mesmo, e aí ele não faz sentido como que ele se desenrola. E menos sentido ainda faz a levada desses três, que não é o que acontece nem com o Schwarzenegger, nem com o Dan Glover, mas acontece em Predadores de uma outra forma, mas a levada desse pessoal para um planeta lá, que não sabe se é o deles mesmo, mas para fazer ali tipo um coliseu ali, uma arena, uma coisa de um bater no outro, não fica muito claro. Então assim, tem uma coisa, um embate ali que ele não faz sentido, ele sai muito, tipo assim, nossa, é impossível eles fazerem o que eles têm que fazer, é impossível, missão impossível. Não, mas aí eles vão fazer com sobra, aí não dá, gente. E termina de um jeito assim tão, em vez de ser pra cima, tão pra baixo, tão... Realmente eu acho que os mesmos pecados que o diretor e a sua equipe ali, eles conduzem no filme Prey, eles vão pra animação. A animação só que ela é 1h30, então você não fica cansado com sono nem nada, eu não dormi, né? Pelo contrário, como eu falei, a técnica da animação é exemplar, é excepcional, é bonita aos olhos, mas alguma coisa ali realmente parece que ficou faltando mesmo. Ainda mais por uma animação que você pode até se empolgar mais, ficou faltando mesmo. Então, gente, ficou meio enrolado aqui, vocês me falem aí também, mas, pessoal, continuem, por favor, o canal dá umas crescidas, às vezes depois ele dá uma queda. Continuem aí, engajando, por favor, nos ajudem aqui, vê se a inscrição tá aí ainda, o sininho tá aí ainda, bota o curtir ali, faz o comentário. Eu percebo o seguinte, o vídeo às vezes fica com uma quantidade enorme de visualizações, só que com poucas curtidas, né? E com quase nenhum comentário. Então, por favor, já agradeço muito de estarem visualizando, gente. Não estou reclamando, não. É só pedindo mais esse favor para vocês aí, esse carinho para vocês. Então, dito isso, vou ficando por aqui agradecendo a sua paciência, a sua audiência, o prestígio dos vídeos do canal e deixando aquele valeu para vocês aqui, aquele valeu assim, importante. Vocês vão entender assistindo a animação porque eu tô falando importante e explosivo. Vou colocar assim, importante e explosivo. Beleza, pessoal? Então, valeu muito.